A paz do Senhor, queridos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar um pouco da lição 7, que nós vamos estudar domingo. E o título é A Sutileza da Relativização da Bíblia. A sutileza da relativização da Bíblia. É a 7ª lição que nós vamos estudar domingo. Antes, eu quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal maravilhoso. Quero também pedir a você que não é inscrito, se inscreve, comenta, divulga. Não esquece de ativar o sininho. É ativando o sininho que você é notificado de novos vídeos. E fazendo assim você vai estar ajudando o canal, ok? Meus amados, lição 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Falar da Bíblia é algo maravilhoso. E o capítulo 1 da carta aos Hebreus, versículo 1, lá está escrito e diz assim. Ela diz que Deus falou antigamente de muitas maneiras. Só que Deus não queria que a sua palavra ficasse guardada com o homem, através da experiência do homem com Deus, através da tradição falada de pai para filho. Deus ordena a Moisés, ali no capítulo 17, versículo 14 de Êxodo, ordena a Moisés para que ele escreva. E esta ordem, ela se repetiu por vários anos. Um período de 1600 anos. E os envolvidos na redação deste livro foram aproximadamente 40 escritores. Bom, aí surge o livro de Deus. E o profeta Isaías chama livro de Deus no capítulo 34, versículo 16. Paulo chama de palavra de Deus em Efésios 6 e 7. E em Romanos 1 e 2, Paulo também chama de Escrituras. E nós a chamamos de Bíblia. As Escrituras, ainda no seu início, no seu período de construção, ela já sofreu, já começa sofrendo perseguição. O profeta Jeremias, no capítulo 36, versículo 26, versículo 20 ao 26, ele mostra alguns reis idólatras destruindo a Bíblia, queimando a Bíblia. Depois, mais para frente, nós vemos também o tirano Antíoco Epifane destruindo as escrituras que encontrava, ele destruía. Ali em 175 a 164 a.C. Depois, mais para frente, nós encontramos o imperador Diocleciano também destruindo as escrituras que encontrava. Todas as que ele encontrava, ele destruía. Ali entre o ano de 284 até 305 depois de Cristo. Bom, no período da pré-reforma, também nós vemos John Wycliffe traduzindo a Bíblia para o inglês. Ele não consegue terminar a tradução, ele faleceu antes. E amigos próximos, alunos, terminaram
essa tradução. E as Bíblias que foram traduzidas ali, elas foram queimadas. Mas, pela misericórdia de Deus, 170 Bíblias foram preservadas. E elas existem até hoje. Isso mesmo. Bom, a luta contra a Bíblia, a perseguição contra as Escrituras, ela continuou. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a Bíblia chegou até nós. Hoje não é diferente. A Bíblia continua sendo perseguida. Hoje de uma forma diferente. Hoje a Bíblia está sendo perseguida, só muda o formato da perseguição. Nós vemos aí, no primeiro ponto, a Bíblia falando, o primeiro ponto diz, a Bíblia e o espírito desta era. Então a Bíblia agora está sendo perseguida pelo espírito desta era. E o espírito dessa era, ele se manifesta através do individualismo, que o filósofo Gilles Lipovetsky chama de a era do vazio. Nesta era do vazio, o individualismo cresceu de uma forma grande. E as pessoas não têm mais um padrão para as suas vidas. Junto à era do vazio vem a pós-verdade. Bom, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, ela elegeu esta palavra pós-verdade em 2016 como a palavra do ano. E o que é, na verdade, a pós-verdade? A pós-verdade é um conjunto de informações sem fundamentos que é propagada de forma repetitiva e é aceita como verdadeira. Isso é a pós-verdade. Na pós-verdade, os fatos objetivos não têm valor nenhum. São iguais a crenças pessoais. A pós-verdade é uma espécie de mentira com cheiro de verdade. É um tipo de fake news. Junto à era do vazio, a pós-verdade, vem a cultura líquida. Aqui, o filósofo Zygmunt Bauman, ele fala em uma das suas frases que na sociedade contemporânea nada é feito para durar. Então, os relacionamentos nesta sociedade são instáveis, sem equilíbrio, não duram. Então, todo esse formato cultural desta nova sociedade está aí contra os princípios herdados, né, que a palavra de Deus nos trouxe. Bom, esse novo formato cultural, formado aí pela nova cultura vazia, pela pós-verdade, pela cultura líquida, ela vem para destruir a herança ética, moral e espiritual. Ela vem para desconstruir tudo isso. E o relativismo não é assim,
diante do que foi falado, o relativismo é inevitável. E no relativismo não existe verdade absoluta. Os valores não são absolutos. No relativismo, aquilo que é certo e aquilo que é errado são conceitos vagos e depende de pessoa para pessoa. Bom, no relativismo, a verdade da Bíblia é apenas um ponto de vista. Entra o segundo ponto, onde ele diz a Bíblia e o politicamente correto. Neste novo modelo de sociedade, surge a necessidade de dar um outro significado à Bíblia. Surge a necessidade, segundo eles, de atualizar a Bíblia, para que alguém não seja ofendido pelas verdades da Bíblia. Então surge aí o politicamente correto. No politicamente correto, você tem que falar a favor do aborto e proibir a Bíblia. É mais ou menos assim. Eu tenho que proibir as verdades da Bíblia porque elas ofendem ao grupo que defende o aborto. No politicamente correto, eu tenho que proibir a Bíblia porque ela fala contra o homossexualismo e isso ofende a esse grupo. No politicamente correto, eu tenho que proibir a Bíblia porque ela fala contra a liberação sexual e isso ofende a esse grupo. Isso é um politicamente correto, a cultura do politicamente correto. Bom, e falar contra a tudo isso é crime. Falar contra a esses grupos é considerado crime. Então surge aqui a ditadura do politicamente correto. Eu não posso falar a verdade bíblica porque ela vai ofender a grupos. E quando eu falo, eu sou considerado um criminoso. É isso que eles querem. No terceiro ponto, nós vemos a Bíblia e o outro evangelho. Por que o outro evangelho? Porque o politicamente correto, ele surge para dizer como nós devemos falar o que é certo e o que é errado. Então surge um outro evangelho. Veja, o outro evangelho, o que vale não é a verdade absoluta da palavra de Deus. É o que o leitor acha que está certo ou errado. Aquilo que falaram os profetas, o que falou Jesus, o que falaram os apóstolos, não tem valor nenhum nesse outro evangelho. O que vale agora é o que o leitor acha que está certo ou não. Isto é a cultura do politicamente correto. Segundo essa metodologia, a Bíblia precisa ser ressignificada. Precisa de um novo significado para não ofender a grupos. Segundo este modelo, a Bíblia precisa ser atualizada. Aí surge novas teologias, surge um novo evangelho social, aquele que junta, sem se preocupar com a transformação do homem, sem se preocupar com a salvação do homem. Surge o ecumenismo, aquele que
concilia, aquele que congrega, aquele que junta as pessoas de religiões diferentes em um só grupo. Bom, falar contra tudo isso, você é considerado fascista. Quando eu falo contra tudo isto, eu sou considerado homofóbico. Quando eu falo contra isso, eles dizem que nós estamos pregando o discurso do ódio. O quarto ponto, ele vem para mostrar que a Bíblia continua atual. Ele diz, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia ela foi revelada por Deus. O que é revelação? O que é revelação? Revelação é quando Deus dá ao escritor algo que ele não conhecia, algo desconhecido, que era impossível ele ficar sabendo sem a ação do Espírito Santo. Isto é uma revelação. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro na vida do escritor. E a palavra foi dada desta forma. Então veja o que diz 2 Timóteo 3,16. Ele diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro 1,21 diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, por vontade de homem algum, mas por homens santos de Deus, falaram inspirado pelo Espírito de Deus. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela é atualizada, ela é atual. E quando nós dizemos que a Bíblia é um livro antigo, mas que tem uma mensagem atual, é porque a Bíblia é o único livro que descreve o passado, fala sobre o futuro, e é o único livro que fala do passado, descreve o passado, fala sobre o presente e revela o futuro. Esta é a palavra de Deus. E no Antigo Testamento, Deus deu leis morais, leis cerimoniais, leis civis e leis relacionadas à saúde. A lei cerimonial cumpriu-se em Jesus. As leis civis cumpriu-se em Israel. Restou a lei moral e a lei relacionada à saúde. Hoje, a nossa saúde, muitas das leis que estão aí na nossa saúde, elas vêm de princípios bíblicos. E a lei moral, ela é eterna. Hoje, muitas leis na nossa sociedade são de origem bíblica. Então eu pergunto, como se pode atualizar algo que já é atual? Ok? Que Deus abençoe os meus amados irmãos. Tenham uma boa aula e até a próxima em nome de Jesus.